Tá no YouTube, então cola aqui. Tem conteúdo bom no canal, compartilha aí. Dica boa, bate-papo, inspiração com Jorge Vicente, direto do coração. Se inscreve aí no canal, compartilha aí. Curte o vídeo, comenta e deixa o like aí. Ativa o sininho pra não se esquecer. Toda semana tem algo pra você. Acesse agora YouTube com compartilha. É conteúdo que... Olá, compartilhadores e compartilhadoras. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Pode Compartilhar. Hoje temos um tema talvez intrigante, talvez um tema em que as pessoas se perguntem, mas será que é possível? Será que não é possível? E aí a gente trouxe uma convidada hoje para falar um pouquinho desse tema. Vamos falar um pouquinho sobre permissão. Ouve-se muito falar sobre permissão para isso, permissão para aquilo, e que a vida vai mudar de uma hora para outra. Mas será? Será que é simplesmente a gente acordar e falar assim, me permito fazer isso? Será? Será que é ou não é? Então esse é o bate-papo que nós teremos hoje aqui, falando um pouquinho de qual o processo, como nós podemos seguir nessa permissão. E aí eu trago a Natália hoje para falar um pouquinho sobre esse tema. Mas primeiro eu gostaria que ela se apresentasse. Quem que é a Natália? Fala um pouquinho para as pessoas, quem é você? Obrigada pelo convite, Jorge. Eu sou Natália Mello, eu trabalho como pedagoga já há alguns anos, tenho minha formação. Minha curiosidade, né, pelo ser humano, por entendê-lo e esse desenvolvimento todo que nós somos capazes de construir a partir do conhecimento que temos e vamos avançando, fez com que eu me aprofundasse mais no assunto. E aí eu me tornei analista corporal e comportamental. Já atuo há 3 anos no mercado assim. E essa história da permissão foi uma das coisas que me fez, né, desafiar um pouco mais quem fala que é necessário permissão para que você ganhe mais dinheiro, é necessário permissão para que você viva uma vida mais leve, é necessário permissão, né? E quando eles falam isso, e muita gente já deve ter ouvido, na sua vida é falta de permissão. Será? A gente precisa questionar um pouquinho o que significa permissão. E permissão significa você ter acesso de ir e vir, de fazer tomada de decisões, de fazer a construção da sua vida da maneira que você gostaria. Então, será que realmente as pessoas adultas não têm essa permissão? Precisa pensar um pouquinho sobre isso. E na hora de aprofundar sobre permissão, eu comecei a trazer um pouquinho mais para esse lado do autoconhecimento, porque é fato. Muitas vezes nós estamos conectados com essas informações de fora e aquelas dores nossas ou aquilo que a gente acaba no dia a dia não tendo tempo de olhar, quando vem um diálogo, um discurso desse de que é falta de permissão na sua vida ou que você precisa de permissão para avançar e tudo mais, aquelas pessoas que estão imersas na rotina, conectadas com contas a pagar, com preocupações de criar os filhos, com preocupações de ter um rendimento próprio que faça com que essa tal felicidade chegue logo, elas ficam ali muito suscetíveis a cair nessas iscas, né, de puro marketing. Porque quando eu falo de autoconhecimento, eu estou falando de uma investigação. E essa autoinvestigação, ela é um processo. Ela começa não me perguntando quem sou eu, mas como é que eu funciono nos ambientes, como é que eu me relaciono com as pessoas no meu ambiente e como que essa conexão humana acontece de forma a me favorecer. E quando você vai olhar para ambientes, você vai ter o quê? Pessoas. E as pessoas se relacionam emocionalmente umas com as outras. E quando você deu start para você, que você falou assim, peraí, deixa eu estudar um pouquinho sobre essa área. Autoconhecimento foi uma coisa que a gente falou muito já aqui no canal. A importância da gente se conhecer e da gente buscar ajuda, seja terapêutica, seja com as pessoas que trabalhem com isso, para que a gente possa realmente ser guiado de uma forma responsável. E quando eu digo responsável, é realmente a gente saber por onde estamos indo. Porque às vezes as pessoas se frustram. Muito. Se frustram muito, porque eu estou numa situação bem difícil, então, e alguém fala assim, você precisa destravar isso aqui para você evoluir e ganhar 100 mil por mês. Isso. Então, é um processo. E aí eu queria te perguntar assim, quando alguém chega para você e fala assim, eu estou numa situação XYZ financeira e eu preciso mudar.
E aí eu vi falar que existe uma permissão que eu tenho que dar para mim mesmo para que eu possa mudar. Como é essa abordagem? Como funciona? Pois é. Vamos lá, eu vou te responder primeiro sobre o start do conhecimento que você me perguntou. Como que eu comecei tudo isso? Eu comecei os meus estudos lá para os 17 anos, que foi quando eu comecei a ter gana pela leitura. Eu não lia muitos livros na escola, eu não era uma aluna nota 10, pelo contrário, eu era até uma aluna mediana. Eu me esforçava, mas eu não tinha aquele engajamento que eu tenho hoje por conhecimento. E ele surgiu aos 17 anos. Muito do que veio assim foi por questões emocionais e foi pelos vínculos familiares, né? Primeiro, a sociedade com a qual a gente convive são os vínculos familiares. Não vou abrir muito aqui relacionado a isso, mas todos os desafios que eu tive em família foi o que me proporcionou me desenvolver nesse lugar, né? Ter essa curiosidade. Eu saí de uma curiosidade ingênua, que é aquela que eu vivenciava a experiência com a minha família todos os dias de forma desgastante emocionalmente, mentalmente. Eu queria entender por que eu era tratada daquele jeito, o que eu estava fazendo de errado. Então, eu fui muito para livros de autoajuda, depois eu fui lendo livros de psicologia, fui me interessando cada vez mais, frequentava palestras, ouvia as rádios. Então, eu fui avançando. Quando eu fiz 23 anos, eu comecei a me aprofundar. Aos 25 para 26, eu tive a minha primeira filha. E aí eu me peguei numa dúvida gigante, assim. Eu falei, eu não quero reproduzir para ela o que eu vivenciei. Eu quero, obviamente, como todo pai e toda mãe, dar o melhor para ela. Mas eu quero que seja diferente. Como você falou, responsabilidade. Virou uma chavinha na minha cabeça. Eu falei, eu tenho a responsabilidade por essa criança. De educar, né? De passar valores morais, de passar valores éticos, de fazer essa criança se tornar um indivíduo para a sociedade. E eu não sabia como fazer isso. Eu fui bem até ali os 2 primeiros anos. E aí eu decidi ir para pedagogia. Eu falei, não, eu vou estudar pedagogia. E quando eu cheguei lá, sensacional. Te dá uma outra visão, Foi né? um encantamento, porque não só os professores eram meus colegas de trabalho, porque eu me formei na faculdade onde eu trabalhava. Então, eu tinha uma admiração muito grande por aqueles profissionais. Tudo que eles me passaram, né? Não tiveram, assim, limitações para a entrega deles. Pelo contrário, foi uma entrega muito alta. Então, eu aprendi muito. Valores humanos. Eu vi que tudo aquilo que eu tinha estudado antes me preparou para essa faculdade. Então, quando eu estava com 28 anos, eu ingressei na faculdade. E quando eu terminei, eu entendi os 4 pilares da educação. O aprender a conhecer, a ser, fazer e conviver. Que ele movimentava essas engrenagens para a vida humana. Então, quando eu cheguei para cá, que eu trouxe esse conhecimento, que eu me aprofundei depois em análise corporal e comportamental, eu pude dar um start maior. E aí eu vim trabalhando com análise corporal e comportamental de forma mais aprofundada, a fim de fazer com que as pessoas destravassem um pouco essa ideia de que precisa de permissão para ser bem-sucedido, para ganhar dinheiro, como você falou. E como que funciona isso, né? Como é que eu abordo isso no meu trabalho? Eu desconstruo essa ideia de que você precisa de um acesso para você ganhar dinheiro, porque nós vivemos em sociedade e muitas regras fazem com que a nossa vida seja regida de maneiras a serem ilimitadas ou limitadas. E vai depender da clareza que eu tenho dessas regras. Depois, a abordagem da análise, ela funciona muito em sentido de você compreender o seu movimento nos ambientes, entender que você, como eu, como todo mundo, tem ali traços de caráter que são modelados, ou seja, conforme a sua mente vai avançando naquele ambiente, eles são modelados a partir das experiências de troca que você tem ali. Entra muito pelo lado da bioenergética, sabe? Que é você fazer esse movimento de trabalho, de entender que no ambiente que você está convivendo, as experiências que são sendo entregues para vocês, a maneira como os pais tratam os filhos, o jeito que você se relaciona com os colegas na escola e professores vai influenciar na sua mente, vai influenciar na maneira como você se modela para existir. Porque tem um mecanismo próprio de autossobrevivência, todo ser humano. E quando a gente compreende que nós agimos de determinadas maneiras para sobreviver a algumas situações, aí é onde a chavinha muda. E começam bloqueios nesse sentido, muitas vezes, né? Eu preciso sobreviver. E, às vezes, em algumas situações, eu acabo criando alguns bloqueios que precisam ser quebrados. Sim, profundamente quebrados. Mas você só consegue quebrar quando você tem a consciência de como você funciona. Então, como é que a gente funciona? A análise corporal e comportamental, ela vai falar dos traços de caráter que todo ser humano desenvolve, são 5.
esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. E eles se modelam conforme você vem crescendo naquele ambiente. Então, de 0 a 7 anos, você tem o período de formação da personalidade e também dos traços de caráter, que vão trazer recursos e vão trazer algumas dores. Mas o curioso é que é nas dores que eles desenvolvem esses superpoderes. De 0 a 7 anos, formou aquela personalidade, enfim. De um período depois, de 8 até um X período, consegue-se fazer ajustes? Aí é que tá a curiosidade. Nada é determinista, né? É curioso porque uma das coisas que eu quebro regras é sobre olhar o ser humano de maneira determinista. A minha formação em análise corporal e comportamental vem com esse tom de determinismo. Mas o ser humano, ele vai sempre se ajustar e se adaptar conforme as situações vêm. Então, se eu for falar aqui dos meus traços de caráter, por exemplo, eu tenho um pico de oralidade maior. O que significa isso? Significa que eu tenho facilidade de fazer conexão com as pessoas, que eu tenho uma facilidade para me comunicar com elas, para perceber as suas emoções. E isso vai fazer com que eu me sinta mais confortável entre as pessoas, estar entre pessoas, para poder existir. Isso vai me trazer o quê? Mais felicidade. Em contrapartida, uma dor existencial para mim é a dor do abandono, da rejeição. Então, pode acontecer que no ambiente que eu me sinta hostilizada ou tratada com frieza, vai fazer com que eu fique como? Míngua, quietinha, reclusa. E não é do oral ser assim. O oral, ele gosta de conversar. Ele vai trazer toda essa comunicação, essa expansão para ele se conectar com profundidade com as pessoas. Vai acabando levando a gente para alguns lugares. Leva. E, por exemplo, hoje, quem está assistindo a gente, né, tá numa situação bem complicada, meio perdida, não sabe para onde ir, tem um problema, ou seja financeiro, ou seja familiar. Qual que é a primeira coisa? Estamos falando tecnicamente, tá, gente? De um trabalho realizado. Qual que é a primeira coisa que ela tem que fazer? Pegar um papel, escrever as dores? Isso, enfim, ajuda muito. O processo da escrita, né? O processo técnico de escrita é uma das coisas que eu trabalhei por muitos anos. Escrita investigativa é um dos meus trabalhos e a extensão, inclusive, da análise. Então, sim, pode pegar papel e caneta e anotar primeiro as emoções, porque quando você expressa as emoções no papel, você está organizando a sua mente e também as suas emoções. Você está dando nome àquilo que você está sentindo. E muitas vezes, pessoas se sentem confusas, sentem uma angústia, mas não sabem nomear que angústia é essa. É dor? É tristeza? É saudade? O que é? Né? Então, nomear facilita com que o seu cérebro traga o entendimento e a organização necessária para essas emoções. E o próximo passo é sempre se aprofundar em si. Então, faça uma autoinvestigação, entenda como você funciona. O que eu entrego no meu trabalho, por exemplo, o dossiê de funcionamento. Então, ele é um documento seu, onde vai vir todas as informações relacionadas aos seus traços de caráter, o seu jeito de funcionar. Vão vir informações de como você pode sair da zona de dor para uma zona de facilidade. Vão vir informações que vão destravar a situação de dificuldade que você esteja passando. Então, se uma pessoa está nessa situação, pode ser que os traços dela estejam em zona de dor e ela precisa ir para uma zona de facilidade. E eu oriento esse caminho. Eu sou uma mediadora desse processo. Entendi. Estamos falando aqui sobre a questão da permissão, mas também da gente analisar, olhar para dentro de nós. Eu, por exemplo, às vezes, dependendo da minha situação, uma prática que eu faço é a prática da oração. Então, eu anoto. Então, assim, eu como cristão, eu pego a Bíblia, leio, faço as minhas anotações que eu tenho que fazer, e esse ato de fazer já me dá clareza daquilo que eu estou sentindo. Então, cada um tem uma forma, né? Cada um tem uma religião, cada um tem uma crença, mas para mim funciona muito, muito assim, de acalmar, sabe? De dar Acalma. E tem um motivo, né? Na neurociência hoje se estuda os efeitos da oração no processo que você está em conflito, ou que você está se sentindo perdido. Ele trabalha no cérebro, a amígdala cerebral. Nós temos uma amígdala, que ela fica no campo aqui, límbico, que é o que corresponde ao funcionamento das emoções. Então, quando você está se sentindo perdido, parece que você está se afogando em si mesmo, o melhor ponto também é você fazer essa pausa. Tanto a meditação quanto a oração trazem esse efeito de fazer com que a amígdala diminua. Mas a oração ela tem um efeito maior, né? Que você consegue ter essa conexão com o Criador,
Você consegue ter esse momento de pausa, um momento para se acolher, um momento para ser acolhido. E é muito bom que vá também por essa linha. Você pode escrever depois ou antes e aí fazer a sua oração ou meditação, como você achar melhor no processo, mas são processos que funcionam. E aí você vai entender que esse lance de falta de permissão, como a gente vem mencionando aqui, não tem limite. Você pode pôr um ponto nele e torná-lo inexistente. Você só prolonga essa tal de falta de permissão quando você não tem consciência de si mesmo, quando você tem expectativas nas suas relações com os outros. Então, como eu mencionei, nós somos seres racionais, mas nós temos relações emocionais com as pessoas. E se nessa relação emocional que eu tenho com o pai, com mãe, com o irmão, com o namorado, namorada, com o marido, com filhos, eu tenho expectativas, isso vai fazer com que eu possa diminuir um pouco mais os meus passos, a minha programação, aquele autocuidado, a percepção do que eu quero para minha vida. É bacana que você escreva também para entender o que é que você se permite vivenciar, né? Já que a gente está falando de permissão e desse acesso. Então, o que você permite acessar hoje que faz com que você possa ir para esse lugar de autoinvestigação? Que faça com que você, ao se autoinvestigar e descobrir mais coisas a seu respeito, possa utilizar isso para avançar em algo que você quer, em algum projeto de sua vida. Às vezes, as coisas não estão ligadas somente ao material. A gente fala da falta de permissão e usam o financeiro, porque o financeiro pesa para todo mundo. Mas por que pesa? Será que as pessoas param para investigar a realidade? Porque falar que é falta de esforço de um trabalhador, não é? Não. Falar que é falta de esforço das pessoas, não é? Por exemplo, mães. A maioria das mães tem uma jornada que elas precisam abdicar um tempo, pelo menos 3 anos da vida delas, 3, 4 anos, da vida delas para cuidar dos filhos pequenos. Para depois poder gerenciar o movimento deles irem para a escola, para depois ela poder olhar para si e retomar a área de trabalho. Então, a gente acaba engolido por essas expectativas. E você acaba se sentindo, às vezes, sem forças de gerenciar a sua rotina. Porque você acha que não vai dar conta, porque você acha que não está conseguindo lidar com as coisas do jeito que você gostaria. Às vezes, tem um lado perfeccionista seu que vai exigir demais de você. E aí você procrastina, você fala, se não tiver o ambiente que eu quero, as condições que eu quero, eu nem vou fazer. Então, até onde, né? Permissão. O que é que você está se permitindo? Então, a gente tem 2 contrapontos aí. Um a favor e um contra. O contra a gente desconstrói, que é olhar para você como indivíduo que é livre e que tem o direito de desenvolver essa liberdade com autonomia. O que é autonomia? Eu ter condições de fazer escolhas para minha vida sem eu consultar os outros. Sem eu precisar da aprovação de ninguém, da validação de ninguém. E aí a gente olha para esse ponto. E a gente vai olhar para o ponto de permissão ao ponto de falar assim, o que é que eu me permito? Eu estou vivenciando coisas que eu quero ou eu estou me limitando por expectativas, ou por espera, ou por frustração própria? O que é? E é engraçado que você falando vai dentro da questão da nossa liberdade. Nós somos livres para fazer, mas nem tudo nós devemos fazer, porque existem também regras. É legal você falar disso. Então, porque assim, é engraçado que assim, às vezes a gente... E confunde muito, às vezes, né? As pessoas, porque eu sou livre, mas eu sei até onde eu posso ir, porque existem regras, existem leis, existe uma série de coisas que a gente tem que cumprir. Eu fui uma rebelde sem causa, por muitos anos, tá? E eu descobri isso recentemente. Eu sempre tive esse espírito livre e essa vontade de quebrar as regras. Pra mim, sempre foi assim. Regras foi sempre motivo de questionamento, sabe? E momentos de tensão, porque eu sou daquelas que quebra a regra e fala e justifica e vou colocar os meus contrapontos. Mas eu aprendi a fazer isso de forma, assim, eu diria, incisiva, até um pouco agressiva, intensa, porque na maioria das vezes as regras eram impostas a mim com um tom de autoritarismo profundo. E aí foi necessário o autoconhecimento para que eu pudesse lidar com isso. Hoje eu entendo melhor como ser uma rebelde com causa. Por quê? Até para você quebrar as regras, você precisa conhecê-las. Sim. Senão, você tá dando ponta de faca. Você tá querendo quebrar regras, mas você não sabe o caminho para você fazer isso.
E é a mesma coisa para a rotina, para o que a gente vivencia, para as relações que a gente tem com os outros. É começar a observar quais são as regras que me cercam em sociedade, para que eu conviva bem com os outros e eu tenha também meus direitos assegurados. E o que é de regra existente dentro do meu núcleo. Porque a gente tem regras sociais, mas isso vai se afunilando até chegar a mim mesma e na minha família. Então, as regras que eu tenho dentro do meu ambiente, do meu núcleo familiar, não são as mesmas da minha irmã, não são as mesmas suas. Sim. E quando a gente faz essa troca de convivência, eu vou entender as suas regras para respeitá-las, aí eu ponho limite. E até onde... Aí a permissão também entra aí, né? Um ponto positivo, pôr limite. Até onde eu permito que você faça o quê? Então, conheça as regras suas e dos outros dentro do seu ambiente de convívio. E até onde o que eu faço vai impactar negativamente você ou positivamente. Às vezes as pessoas acham que assim, eu posso fazer, eu posso tudo. Mas assim, é importante a gente pensar, o que eu faço hoje, como impacta o outro também? Aí a gente pode falar de permissão a nível de acesso. Vai ser o que você permite que seja feito ou não. E você só tem esse tipo de conhecimento quando? Quando você vivencia uma autodescoberta, quando você sabe o seu jeito de funcionar, o que funciona para você dentro dos ambientes, o tipo de relação que é agradável. E por que eu digo isso? Porque quando eu tenho ciência do meu jeito de funcionar, dificilmente eu vou me relacionar ou conviver em ambientes que me tragam o oposto daquilo que é bom para mim. Eu começo a evitar conflitos e eu observo também as semelhanças que eu tenho com os outros. Então, eu passo a viver relacionamentos mais conscientes. Eu me relaciono com o outro sem tanta expectativa, porque eu vou passar a entender que, do mesmo jeito que eu quero vivenciar com liberdade aquilo que eu estou descobrindo, eu vou dar isso ao outro. É a velha história, você transborda daquilo que está cheio. E se você está cheio de confusão, de bagunça, de desconhecimento próprio, dificilmente você vai se relacionar de uma forma a transbordar com o outro. Tá todo mundo aí, por exemplo, querendo encontrar a tampa da panela. Isso não existe. Só existe relacionamentos onde as pessoas estão inteiras ou fragmentadas e elas vão se conectar ali por, né, compatibilidade, digamos assim. Semelhante atrai semelhante. E aí, o que você pode fazer com relação a isso? Se aprofundar nesse entendimento próprio. Me aprofundei no meu entendimento próprio. Sei como eu funciono, sei o que me agrada, o que me favorece, o que me causa conflito. Eu vou balancear nas minhas relações. E aí eu passo a ter um autocontrole também das minhas esperas, das minhas expectativas com relação ao outro. Os diálogos passam a ser mais claros, mais verdadeiros. A busca por conexão humana profunda, ela acaba. Não precisa mais ser aquela busca profunda, porque você já está entendendo como funcionar e o que cada um é capaz de entregar. Então, as esperas acabam as expectativas, você fica se sentindo mais leve, mais liberto para fazer a construção da sua rotina com autonomia, que é aquele seu jeito de fazer as escolhas, sem precisar tanto da intervenção dos outros, ou da validação, ou do reconhecimento, enfim. As coisas mudam. Então, não é um passe de mágica. É um processo de construção que começa com o eu. E na educação, a gente trabalha muito o eu, o outro e o nós. E entra nesses pilares que eu mencionei no começo. Aprender a conhecer. Então, é o que a gente está fazendo aqui. Você me trouxe a oportunidade de vir comentar sobre um tema e eu, ao mesmo tempo, apresentar o meu trabalho, que é uma oportunidade das pessoas conhecerem. Aprender a fazer. O que é que daqui os espectadores que compartilham do teu canal podem extrair de conhecimento e de percepção para aprender a fazer diferente? Para se conectar com o que vai trazer realmente um benefício para eles. O aprender a ser, porque quando a gente cria esses dois processos de conhecimento aprofundado e de aprender a fazer, ganha-se experiência. Então, o ser passa a ter um valor diferente. E aprender a conviver, porque aí eu sou capaz de devolver aquilo que eu aprendi de uma forma muito mais elaborada. Inclusive, aqui na descrição tem o link para falar com ela sobre a questão do trabalho dela. Então, explica um pouquinho como é que funciona. Eu quero realmente trabalhar quero trabalhar nesse ambiente, essa questão da permissão. Quer se desenvolver a questão corporal. Como é que funciona? Eu chego em você, me cadastro lá, como é que funciona? Maravilha. Pessoal, O primeiro processo é acessar o meu perfil, @autonomiavivaoficial. Lá tem um link para falar diretamente comigo no WhatsApp.
E aí você vai fazer o agendamento de uma sessão de descoberta que é totalmente gratuita. Em 30 minutos eu vou conversar com você, vou te acolher no meu ambiente, vou entender um pouco da sua história e eu vou destacar nesse diálogo comportamentos que eu já identifico em você relacionados aos traços de caráter. Gostou desse processo, você dá continuidade comigo. Aí há um investimento e eu trago o processo todinho de devolutiva por meio de um dossiê, que é um documento oficial em PDF, que é entregue por e-mail, para ficar ali bem seguro, e aquela pessoa vai ter o acesso ao próprio funcionamento. Esse manual de funcionamento é seu, faz parte da minha entrega. Então, a primeira parte é a leitura, o mapeamento do seu corpo. Ali é mais científico e mais técnico. Então, eu vou fazer um mapeamento de sensação, formato e expressão do corpo daquela pessoa em 6 partes. Cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas. Finalizei esse processo, eu vou marcar a devolutiva. Na devolutiva, eu vou fazer a explicação das coisas que eu encontrei ali de informações e depois eu faço a entrega do dossiê. Então, do primeiro processo à entrega do dossiê são 3 dias. É o envio do material que a pessoa faz para mim por vídeo. Então, ela vai gravar essas partes, eu vou analisar, vou fazer a devolutiva com ela ao vivo e depois eu faço a entrega do dossiê. Não bastando, dali 6 meses eu volto a contatar essa cliente para entender como é que o funcionamento dela pôde fazer com que ela chegasse um pouquinho mais longe dentro daquilo que ela gostaria. Esse acompanhamento, até para as pessoas se sentirem mais confortáveis e realmente acompanhadas ali nesse processo. Exatamente. E não é um trabalho que ele termina, né? Ele é constante. Então, você vai percebendo. É bacana porque alguns clientes acabaram virando amigas, porque entra em contato para fazer esse trabalho de autoconhecimento, gosta do processo. Como eu tenho esse acompanhamento de saber como que o cliente está, dali 6 meses a gente conversa, só que eu continuo em paralelo, né? Sempre de semana ou diariamente falando. É só mulher. Inicialmente, mulheres. Tá. São elas quem mais se autoinvestigam. Os homens, eles ainda têm algumas resistências. Ou não querem descobrir, ou têm medo de alguma coisa. Enfim, mas está aberto também para eles, caso me procurem. Eu não nego o atendimento. Mas o meu público-alvo são mulheres a partir de 36 anos. Porque elas têm uma maturidade um pouco maior para lidar com as informações que vêm a partir desse dossiê. Ele é um dossiê aprofundado e aí ele tem alguns questionários também, que é um formulário que eu envio, para que elas possam responder perguntas específicas. E nessas respostas eu também avalio o comportamento delas. E aí sim, tudo é entregue. Então são respostas que vão levar você ao benefício de soluções, ao benefício de saber como funciona, à confiança, porque a autoconfiança é tudo. A gente se sente mais seguro na tomada de decisões e vai percebendo a capacidade e a força que tem de gerenciar a própria rotina. A própria vida vai fluindo ali. E você se sentir mais livre, mais leve e ampliar essa autonomia, não tem preço. Muito bacana, gente. Hoje é um vídeo um pouco mais curto, até porque senão ela vai fazer a terapia inteira aqui no vídeo, não dá, né? Vai fazer todo o processo aqui. Então, aqui embaixo na descrição tem um link para poder falar com ela. Tem também algumas indicações de livros. Então, se alguém quiser aprofundar um pouco no conhecimento, a gente colocou algumas indicações de livros. Tem um link aqui também, gente, se vocês quiserem conversar com a gente do canal, tem algum tema, tem alguma questão que você quer abordar, tem alguma história inspiradora, manda para nós ali, tem um link no formulário do Google, é só mandar que a gente já vai responder em seguida. Então eu queria te agradecer por ter dado esse pequeno... Foi pequeno, né, gente? Eu que agradeço. Vão ter outros vídeos ainda falando sobre alguns outros temas. Também eu queria lembrar que a gente, conforme nós falamos em alguns vídeos anteriores, estamos lançando o quadro Chama Acesa com a Jamile Coelho. Então ela vai trazer vídeos curtos falando sobre essa chama que tem que acender dentro de nós. E aos poucos a gente vai criando alguns quadros falando sobre alguns temas específicos. Então, esse vai sair uma vez por semana. É um quadrinho de um videozinho curto. Então, aproveita e a gente vai divulgar, né? Queria que você deixasse a mensagem final para o pessoal. Olha, eu vim caminhando para cá hoje, eu estava vendo uma mensagem que me chamou muita atenção, eu vou deixar ela. Eles estavam dizendo assim na mensagem: a conexão humana está sem sinal. E aquilo me impactou a caminho daqui. Pensem nisso. Porque muita gente vive conectado nas redes sociais, crendo que a vida virtual é a vida real. E nós projetamos ali tudo que
gostaríamos de vivenciar. Então, começa a perceber um pouquinho mais isso. Desconecta um pouquinho mais. Volta a dar sinal para as conexões humanas e vamos ver até onde você é capaz de ir quando você se conecta de volta, né? Com o outro, com essa capacidade de você aprender com o outro. Porque a gente só consegue ensinar quando a gente aprende. E isso só é possível com convívio humano. É engraçado que, às vezes, isso é natural, tá? Com essas questões das redes, eu posto uma foto e espero quantas curtidas vão ter. E muitas vezes eu esqueço, às vezes, de dar um alô, de dar um bom dia, de dar um abraço numa pessoa. Então, às vezes, eu estou mais preocupado na quantidade do que na qualidade, no que nessa relação humana. Enquanto a gente está refém desses likes, a gente precisa entender o que é que está faltando em nós. E isso só com autoinvestigação mesmo. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Quem puder compartilhar, leve esse conteúdo para outras pessoas. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau.